Pensa. Queria se ajeitar aqui, que o espaço é curto. Crianças, venham até aqui para a gente orar por vocês. Sem correr, senão cai. Amém? Estenda suas mãos para eles. Amém? Vamos abençoar essas meninas e esse menino. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, colocamos no Teu altar essas crianças, Pai. Que o Senhor possa abençoar desde já. Sabemos que o Seu ensinamento está sendo frutíferos, Pai. Sabemos que iremos colher grandes frutos, Pai, através dessas vidas. Preparando, Pai, para a Tua luta, para o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a irmã Mary, Pai. Que o Senhor possa dar cada vez mais sabedoria para ela, conduzir esses pequeninos, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Agora sim, agora vamos para a palavra. Todo mundo calmo, todo mundo com o coração cheio, né? E agora, abra seus ouvidos espirituais, né? Que é através dele que você se alimenta da palavra. Esse momento, seus ouvidos espirituais serão como uma boca que irá apreciar e saborear esse alimento que será ministrado através do pastor. Mas é um alimento vindo do reino. Ele buscou, ele orou e cremos na palavra do Senhor. Amém? Então que você possa ser alimentado por essa palavra. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar, vamos abençoar esse alimento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, por esse alimento espiritual, Papai, que tanto necessitamos, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, sabemos que às vezes rejeitamos, Papai, esses alimentos, Papai, mas precisamos dele para que a gente possa, Pai, cada vez mais, Senhor, ter uma vida melhor contigo, Pai, para nos tornar parte de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o pastor, Papai, que preparou esse alimento, Pai. Que o Senhor possa usá-lo grandemente, Deus. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Márcio e toda a sua família. Em nome de Jesus, que todo cansaço saia, que todo estresse saia. Em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo venha enchê-lo, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, amados. Amém. Bastante abençoado, né? É interessante que certa vez o apóstolo Paulo ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas palavras vindas dos lábios do apóstolo Paulo foram palavras para Timóteo. Palavras para Timóteo quando ele estava ali preso em Roma, muito próximo do seu martírio, muito próximo da sua morte. E esse versículo, 2 Timóteo 4,7, esse versículo, ele transmite um ensino valiosíssimo para todo cristão verdadeiro. E quando eu penso nesse texto,
Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Essa semana foi uma semana de muita alegria para mim. Porque tem uma pessoinha que eu conheço ela há 17 anos, mais ou menos 17 anos. E eu sei que ela combateu o bom combate. Eu sei que ela combateu o bom combate. Quem a conhece sabe das lutas enormes pelas quais ela passou. E essa semana ela me passa uma mensagem dizendo que ela ficou em segundo lugar de não sei o quê, mas ficou em segundo lugar. Eu não entendi muito bem. Né? Do que é? Segundo lugar de quê? Da USP. É o curso, né? É, passei. Ficou em segundo lugar num curso da USP. Foi feito pela diretoria regional, né? Isso, pela Secretaria da Educação. E lá. Essa pessoinha que há 17 anos combate o bom combate, quem conhece a sua história sabe muito bem disso, Dona Norma sabe bem disso, as pessoas ali próximo a ela sabem que há 17 anos ela combate o bom combate. E quando chegou essa notícia para mim, para Vera, qual foi a nossa alegria? Em saber que num curso ela ficou em segundo lugar. Que alegria enorme saber que a Marli combateu um bom combate. A Marli, com dificuldades, preocupada, e hoje está numa alegria que não se cabe dentro. Estava preocupada, nós estávamos também, confesso, que o câncer poderia ter voltado, o câncer no intestino, o câncer nas mamas. E essa semana, quando ela falou assim para mim, pastor, depois eu te conto que eu estou indo no médico, eu falei, está tudo certo. Pelo tom da voz dela, está tudo certo. E que alegria, quando ela voltou, ela falou, olha pastor, deu tudo negativo, eu não tenho nada, o câncer não está aqui. Aleluia. Gostoso, meu Walter, que há mais de um ano e meio, luta com o calcanhar dele sentado ali, bem com os pezinhos dele. Gostoso ver irmãos que Deus tem abençoado de uma forma maravilhosa, combatendo o bom combate. E Deus tem dado bens materiais. Não que tenham pedido, não que demos ênfase, mas o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. Graças a Deus. E Paulo, quando ele fala essas palavras para Timóteo, ele estava preso ali em Roma. A sua morte estava próxima, o seu martírio estava próximo. E esse versículo, esse texto, ele transmite um valioso ensino para nós, para todo cristão verdadeiro. Porque as palavras desse versículo demonstram um sentimento de alívio de alguém que lutou e venceu. Eu entendo pelo que a Cris está passando, o Walter, eu entendo, porque todos os que Deus tem abençoado a Marli combateram o bom combate. E qual o alívio quando os resultados disso vêm? E as palavras desse versículo demonstram o sentimento de alívio de alguém que lutou e venceu. Aleluia. Amados, eu digo que nesse versículo é um valioso ensino
sua saúde. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele. O importante para ele é que ele combateu o bom combate. Acabou a carreira. E ele guarda a fé. Acabou a carreira. E ele guarda a fé. Santo Deus. São palavras dele. Ele está dizendo assim: olha, apesar de tudo, irmãos, a fé daquele homem permanece inabalável em Jesus Cristo. Grande Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve esse texto a seu discípulo, com o objetivo de ensinar a perseverança necessária para vencer. Ele escreve esse texto para dizer para Timóteo: olha, Timóteo, é importante a perseverança se você quiser vencer. Eu, Timóteo, combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E é interessante que, para deixar tudo isso de uma forma assim tremenda, maravilhosa e de fácil compreensão para nós, Paulo, ele utiliza a figura de uma luta. Ele utiliza a figura de uma batalha, de um tipo de competição. E é interessante a forma com que ele constrói essa expressão. O Henrique combateu o bom combate. Ali, ó. Oh, Jesus. Aleluia. É interessante a forma com que ele constrói essa expressão. Ele transmite essa ideia do que é o bom combate. Ele transmite que o bom combate significa algo extremamente duro, algo que exige muito de alguém. E quando se você resolver dar uma olhadinha, estudar a história do apóstolo, eu te desafio a isso, nós podemos ver facilmente, podemos perceber que essa expressão que eu repito, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, ela descreve perfeitamente a sua vida, a vida do apóstolo com Cristo. O apóstolo Paulo, ele combateu principados e potestades. Principados e potestades são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto a reis, governantes, que estão assim numa posição de autoridade, como também para anjos e demônios. Isso depende do contexto de cada passagem. O apóstolo Paulo, ele combateu principados e potestades, ele combateu Satanás, ele foi perseguido por judeus, ele se opôs às falsas doutrinas, falsos profetas, apóstolos impostores, e tudo isso lhe rendeu muitas e muitas perseguições. Uma vez, eles colocaram ele num cesto, e desceram ele por área abaixo. O apóstolo Paulo, ele denunciou a cultura depravada, corrupta, degenerada e pervertida do pecado. Pecado para ele era pecado, pronto, acabou. As contendas, os vícios carnais entre os próprios cristãos, ele denunciou, combateu, ele enfrentou a hipocrisia, a rejeição dos seus próprios filhos na fé. Ele combateu a sua própria natureza dentro de si. E ele diz isso lá em Romanos 7,
quero. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer bem, o mal está comigo. Esse homem lutou bravamente contra a sua velha natureza, que estava ali dentro de si. E assim, dessa forma, o apóstolo ele olha para todas essas coisas. Ele faz uma reflexão de tudo isso que ele passou. Ele olha para trás e olha triunfante. E ele diz: olha, eu combati o bom combate. Eu passei por tudo isso. A guerra foi dura, foi difícil, mas eu combati o bom combate. Eu quero dizer uma coisa muito importante para mim e para você nessa noite. A luta na vida cristã não é uma opção, não. Na vida cristã você não tem opção de lutar, não. Eu não quero lutar, não. Não! A luta na vida cristã não é uma opção. Você pode dizer: eu não quero passar. Sim, eu quero passar. Não é uma opção. Porque a cada dia surge um novo desafio. A cada dia o combate começa. Reinicia. E ele começa com o pecado. E Pedro diz assim, lá em 1 Pedro 5,8. Pedro diz assim: estejam alertas. Olha só o que Pedro diz. Pedro fala assim: olha, estejam alertas, fiquem espertos, abram os olhos e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A cada dia surge um novo desafio. É o pecado que bate as nossas portas. A cada dia surge um novo desafio. São enfermidades que nos assolam. São enfermidades que chegam à nossa porta. E o Salmo 41, a palavra diz assim, versículo 3: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Aleluia. O Senhor vai te sustentar. Cara, quando a enfermidade bater na tua porta, tenha convicção que o Senhor é contigo. Graças a Deus. Ele está do teu lado. O Senhor vai te sustentar no leito da enfermidade. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Amém. Cada dia surge um novo desafio. Hoje em dia temos sofrido, como tem pessoas sofrendo de dores de alma, e não tem como evitar, não é uma opção. Eu não quero ter dor de alma, não existe essa opção. Dói aqui no profundo, é uma angústia que parece que não tem fim no peito, lá dentro da alma. E o salmista diz lá no Salmo 94, a partir do 18, ele fala assim: gritei, estou caindo. Porque essa é a sensação de quem tem dor de alma. Quem tem dor de alma, a sensação é de queda, é vontade de gritar, de berrar: eu estou caindo. E o salmista diz: mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Louvado seja Deus. E quando a minha mente, diz o salmista, estava cheia de dúvidas, porque assim a dor de alma, o teu consolo me deu esperança e me deu ânimo. Aleluia. São lutas diárias que nós passamos. Cada dia surge um novo desafio.
São desafios de finanças. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 16:20, isso é para mim e para você. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Graças a Deus. Examina cada questão financeira com cuidado. Porque aquele que examina, ele prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. A luta na vida cristã não é uma opção. A cada dia surgem desafios, nós não temos escolha se não enfrentar, mas enfrentar e vencer. Quantas pessoas fogem dessa luta? Parece avestruz que enfiam a cabeça debaixo da terra. Meu! Cada dia surge um novo desafio na nossa vida, todo dia amanhã vai surgir. Pode esperar que amanhã vai surgir. E nós não temos escolha, não temos opção. Nós temos que enfrentar, nós temos que vencer. Porque se nós não lutarmos, nós estaremos nos entregando à derrota. E quantos crentes estão andando por essas ruas, derrotados, cabisbaixos, porque se entregaram. O Senhor nunca disse que a vida cristã seria fácil, não. Pelo contrário, canso de dizer, Ele diz: olha, no mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis dificuldades, não vai ser fácil, não. Ele diz: mas eu venci. É dessa forma que o apóstolo Paulo vivia, combatendo sempre o bom combate, enfrentando os problemas, sejam quais forem, sem jamais se esmorecer, abater ou desanimar, sem jamais enfiar a cabeça debaixo da terra, sem jamais se esconder. Não! Ele enfrentava os seus problemas. E ali está um homem pronto para morrer, velho, quase cego, dizendo para o seu discípulo: combati o bom combate. Presta atenção em algumas características que nós precisamos observar na luta cristã. Combati o bom combate. O que é o bom combate? O bom combate é o combate do bem. O apóstolo Paulo, ele afirma que lutava muito. As lutas dele eram grandiosas. Mas a sua luta era uma luta específica. O apóstolo Paulo, presta atenção, ele lutava por causas dignas, corretas, nobres, justas, que ele chamava de bom combate. E o que é um bom combate? Como é que eu vou discernir se eu estou travando o bom combate? A primeira coisa que nós temos que discernir é a importância. Nós não devemos travar guerras por coisas triviais, corriqueira, boba, o que tem de crente, travando combate por coisas que não valem a pena. Está cheio de crente se desgastando com isso. Nós não devemos travar as guerras por coisas triviais, corriqueiras, bobas, ou coisas alheias, que diz respeito a outra pessoa. Está cheio de crente que se envolve onde não devia se envolver. Presta atenção, o bom combate significa entender que existem problemas que não são de competência nossa, e nós não devemos nos intrometer.
toma um partido, escolhe um lado, que nem sempre é o lado que está certo. Aliás, qual o lado que está certo? Eu entendo que é estar dentro do meu padrão do que é certo e errado. Não entre em briga que não são suas. Não tome partido de algo que você não deveria se envolver. Porque já bastam os problemas que são nossos. Já bastam os problemas que nós temos. Problemas que não temos como deixar de resolver. Então, quando o problema não nos diz respeito, deixa de lado. Isso é travar o bom combate. As pessoas precisam entender, compreender que já não são mais crianças. Não precisam ser tuteladas. Tem gente que acha que só 2 adultos precisam ter a tutela do pastor, de alguém mediano. Não vejo isso. As pessoas precisam entender que já não são mais crianças, que não precisam ser tuteladas, são adultas e precisam aprender a resolver os seus próprios problemas. E resolver o problema, cara, o bom combate é olhar frente a frente e ali solucionar a questão. Combater o bom combate é analisar a importância, é entender que nós não devemos travar guerras por coisas triviais, corriqueira, boba, que não nos dizem respeito. É dignidade. A luta, o bom combate, ela tem que ter um motivo válido, uma causa digna. Se não for algo importante, vai se resolver com o tempo. Para que eu vou me desgastar? Não tem necessidade. Antes de lutar, devemos pensar qual seria a real motivação. E quando nós entrarmos nesse combate, nós precisamos ter a seguinte compreensão. Eu sempre digo que tem gente que acha que a vida é como fritar pastel. Tá? Tem gente que pensa que a vida é como fritar pastel. Apareceu o problema, né? Esquentou lá o óleo, jogou. Tá pronto, resolveu. Uma guerra, amados, é vencida em etapas chamadas de combate. São etapas. É de luta em luta que se alcança a vitória. É de luta em luta. É conquistando territórios que você alcança a vitória. É degrau por degrau. É conquista por conquista. Não é pastel que você joga, está pronto e já come. A coisa é lenta, é complexa. Precisamos ter essa compreensão que uma guerra é vencida em etapas chamadas de combate. É um por vez. E outra coisa importante: nesses combates, nós devemos lutar com as armas do bem. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o quê? Bem. Olha a arma com que você vai lutar. Você quer ganhar essa guerra, lute com armas do bem. Nós sabemos que sempre lutaremos e que a vitória é certa. Então lute com armas do bem. E nesse texto, Paulo desafia Timóteo e a nós a combater o bom combate. Cara, armas do bem.
preciso detalhar o que são armas do bem. Você sabe no teu coração. Não é pisando, não é com mentiras, falamos semana passada. Não é com fofocas. Isso não são armas do bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Falando a verdade, olho no olho. É interessante que a primeira característica da luta cristã é o combate do bem. Amados, a guerra combate o bem. E a segunda coisa é a carreira completa. Completei a carreira. Agora, o já velho Paulo, que havia servido por décadas anunciando o Evangelho, estava agora diante de quem? Do jovem Timóteo. Ele está mostrando que a sua carreira já estava ali no fim. Enquanto que a do seu discípulo ainda começava. Ele está mostrando para Timóteo: olha, Timóteo, eu já estou há anos e anos e anos já aí anunciando o Evangelho. E agora eu falo para você, Timóteo, que está começando na vida cristã, que está começando aí a pregar o Evangelho. Presta atenção, a carreira em questão que Paulo estava falando para Timóteo era sobre a pregação do Evangelho. Certa vez eu ouvi que a vida é como uma roda gigante. Ora nós estamos embaixo e depois estamos em cima. Eu até entendo que sim. Realmente é dessa forma. Mas, quanto à nossa fé, a palavra de Deus nos orienta em 2 Tessalonicenses 3,5. Eu entendo que a vida realmente é uma roda gigante. Mas Paulo nos orienta em 2 Tessalonicenses 3,5. Paulo diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e na constância em Cristo. Cara, eu entendo que a vida é como uma roda gigante. Tem hora que nós estamos lá em cima, tem hora que nós estamos aqui embaixo, mas o apóstolo Paulo nos orienta a ter uma constância em Cristo. Por isso que eu prego para cristãos verdadeiros. Apesar das lutas, da dificuldade, apesar da roda gigante da vida que às vezes nos põe em cima e às vezes nos põe embaixo, a constância em Cristo, ela deve permanecer na nossa vida. Devemos ter como Paulo uma fé inabalável diante das circunstâncias. Não podemos ir com uma roda gigante. Tem crente que vai junto. Subiu, ele está lá. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Quando a roda gigante vem aqui embaixo, enfia a cabeça dentro da terra. Meu, vamos parar com isso. Paulo está indo para a morte, meu. Está velho, sabe o que vai acontecer com ele. Como é que ele morreu, Décio? Botou a cabecinha lá feliz. Ele sabia. Se vivo para Cristo. E morrer. Ele tem isso na consciência, ele tem isso aqui dentro. Ele sabe que quando ele for, ele encontrar com Jesus, o seu Redentor, o seu Salvador, aquele que mudou a sua vida. Glória a Deus. É isso, cara. A vida cristã não pode ser uma roda gigante. A vida pessoal, sim. Às vezes estamos lá e às vezes estamos aqui. Mas a vida cristã não, nunca. Ora, Senhor, conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Aleluia. É isso que o apóstolo fala lá em 2 Tessalonicenses 3,5. A constância. Todos nós temos uma carreira a cumprir.
Nós devemos seguir o nosso propósito de lutar pelo bem. Está entendendo? A nossa luta é lutar pelo bem. Nós vivemos como uma grande fila, onde uns estão na frente e outros atrás. Sim, mas todos seguem o mesmo destino, em busca de realizar os seus propósitos. É assim. Não podemos viver sem metas, sem objetivos. Devemos ter metas e objetivos na vida, senão não vamos chegar a lugar algum. Também precisamos ter humildade para reconhecer até onde chegamos e para onde estamos indo. Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo o alvo. É essa a vida cristã. Cara, é seguir. Bora! Tem mais uma batalha para travar. Amanhã cedo, quando você levantar, tá aí a batalha. Bora enfrentar. Tem como? Não tem opção? Quando Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo estava dizendo assim, nós temos um terrível hábito de começar as coisas e não terminar. Sempre que nós enfrentamos uma dificuldade, nós somos tentados a jogar tudo para o alto, a abandonar. E com isso, vamos deixando várias tarefas pela metade e nunca completamos. Quantas tarefas você deixou para trás e não completou? Quantas? Quantos planos você largou pelo caminho? Portanto, Paulo, nesse texto, ele está nos desafiando a não parar, nem deixar o que você está fazendo, mas se continue até o fim. No final tem uma coroa. Aleluia. Grande Deus. No final tem uma coroa. Complete a sua carreira, meu irmão. Completa. Talvez o teu coração, você está com vontade de jogar tudo para o alto aí, ó, nesse momento aqui. Hoje é meu último culto. Quero mais saber de igreja, de Jesus. Quero saber de mais nada. Paulo está falando assim, completa a sua carreira, querido. Segue em frente, bora. Vamos travar o combate. E é interessante também que, diante de tudo isso, a fé de Paulo ela é preservada. Ele diz, olha, eu guardei a fé. A minha fé está aqui no meu peito, no meu coração, está aqui, ó. Eu não sei onde é que está a tua, mas a minha está aqui. O apóstolo Paulo, mesmo ele tendo luta contra heresias, mesmo passando por prisão, por açoites, por naufrágios, ele não deixa a sua fé genuína, ele não deixa a sua fé em Cristo, porque a sua fé em Cristo era a motivação para toda a luta da sua vida. Se ele deixasse de crer, ele nunca venceria. Se ele deixasse de crer, ele nunca diria isso, combati o bom combate. Jamais ele diria isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei
sua fé em Cristo era a motivação para toda a luta da sua vida. Qual é a sua motivação, meu querido? É a sua fé? Além de lutar pelo bem, como nós falamos, além de conseguir chegar ao fim da luta, o mais importante é preservar a fé. A fé tem que ser uma fé inabalável em Cristo. Nas lutas da vida, eu sei, somos feridos, ferimos pessoas. É interessante que, né, o crente ele nunca fere ninguém, ele só é ferido, né? Já perceberam isso? O crente ele nunca fere ninguém, é o santo. Nas lutas da vida, muitas vezes nós somos feridos e também ferimos pessoas. E com isso, o fato de estarmos feridos e ferirmos pessoas, as pessoas se tornam amargas e muitas vezes incrédulas. Os machucados da vida, os machucados que a vida fez no nosso peito, na nossa mente, se tornam calos endurecidos que tiram a nossa sensibilidade. Já passou o dedo no calo? Quando você passa o dedo no calo, você não sente. Porque os machucados da vida se tornam calos endurecidos que tiram a nossa sensibilidade. Nós devemos tomar muito cuidado. Prepara Romanos 10, 17, vem. Precisamos tomar muito cuidado para que assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Esses calos duros que tiram a nossa sensibilidade nos fazem nos apartar da simplicidade que é em Cristo. Olha Romanos 10, 17. Mas, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que você acha que Paulo teve essa fé inabalável? Caiu na cabeça dele lá do céu a fé? Paulo estudou, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha vida com Deus, tinha vida com Jesus. Está aí a fé inabalável. Estudou, leu, debateu. E como é que essa fé vem no nosso peito e no nosso coração? Como é que vem a fé? Pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. É assim que a fé entra no peito e no coração, faz morada e nos faz seguir a nossa caminhada, nos faz seguir para combater o bom combate. E ouvir o quê? A palavra, meu querido. Não é para você ouvir a abobrinha do teu vizinho, do teu amigo, que só fala abobrinha, que só enche tua cabeça de asneira. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. É assim. Salmo 119, 11. 119, 11. É assim, cara. Você acha como é que Paulo botou a cabecinha lá feliz? É a fé. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que vem a fé?
E ouvir o quê? A palavra. E onde deve ser guardada a palavra? No coração. Está aí a chave de Paulo! É por isso que Paulo chegou com essa fé inabalável lá. Ele guardou no coração a palavra de Deus, no coração, para não pecar contra o Senhor. Onde é que nós temos guardado a palavra, meu querido? Onde é que está guardada a palavra? Onde é que nós temos guardado a palavra que ouvimos aqui semana, semana, semana? Onde é que ela está? A cada ano que passa, e isso todos nós temos visto, e conversado isso constantemente com o Décio. Décio me manda um monte de coisas lá para mim ver, dá uma olhada nisso, pastor, olha isso. A cada ano que passa, as pessoas se tornam mais incrédulas e frias. E Mateus 24:12 diz assim: olha, por se multiplicar a iniquidade está se multiplicando. E por se multiplicar a iniquidade, o que ia acontecer? O amor se esfriará de quase todos. É isso. A cada ano que passa, nós temos percebido como as pessoas têm ficado incrédulas e frias. Postei um grupo, coisa que o Décio me passou, eu tenho quase que certeza que a grande maioria não viu. E lá o pastor, ele diz claramente que o maior problema de todos, o que é, Décio? Não lê a palavra. Não guarda. Vai se esfriar, cara. Por isso, Jesus, ele se preocupou. Ele diz lá em Lucas 18:8, ele fala assim: quando vier o Filho do Homem, sendo o retorno dele, achará porventura fé na terra? Jesus se preocupou. Quando eu vier para buscar o meu povo, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou encontrar fé? Será que eu vou encontrar homens e mulheres de fé que combateram o combate, o bom combate até o fim? Quanto mais prósperas e cultas, mas as pessoas deixam de acreditar em Deus para crer em si mesma ou em seus bens. Está cheio de crente que se acha. Não podemos deixar que as decepções ou mesmo a nossa cultura influencia a nossa fé em Deus. A fé precisa ser guardada, irmãos. A fé, ela precisa ser guardada como nós recebemos. Lembra do primeiro amor? Para não perder a sua pureza original. Temos que guardar. Guarde a sua fé. E o resultado da luta, do combate, é a vitória. É a vitória. Um exemplo do apóstolo Paulo nesse texto. Nós aprendemos não somente que devemos lutar, nós aprendemos como lutar. Os meios muitas vezes influenciam o fim. Se nós lutarmos de maneira errada, mesmo que nós consigamos algum êxito, a vitória não vai ser completa, entenda isso. Devemos optar, ter escolha e escolher lutar pelo bem. Mas nunca parar pelo caminho. Precisamos preservar o que acreditamos. Precisamos preservar o que nós acreditamos. E na verdade o motivo é o combustível que nos motiva a vencer. É isso. É isso. Deus tem dado provas
cada um de nós. Estou olhando para vocês aqui, estou vendo quantas bênçãos cada um de nós aqui já recebeu. Quantas coisas boas Deus tem nos dado. Quantas coisas boas. Muitos de nós aqui passou pelo estreito, né, Décio? O Senhor nos trouxe, Henrique, porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Um propósito. Né, Cris? Né, Maria? Né, Chimoio? Nem eu. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque verdadeiramente o Senhor é bom. Deus, que exemplo tremendo é a vida do apóstolo Paulo, carne e osso como nós, que lutou como nós lutamos. Pai Santo, Pai querido, abençoa a tua igreja. Abençoa aqueles que ouviram e ainda vão ouvir essa palavra. Deus, fortalece-nos na fé. Levanta. Sustenta. Oh Deus, estamos diante do Senhor como pecadores. Obrigado, Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, e louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Tiago. Glória a Deus. Na hora da gente, nós apresentamos ela para a igreja. Na hora que nós já orarmos por ela, né? Como participante do grupo de louvor. Não é? Amém. Nesso! Queridos, segura mais essa semana aí. Eu creio que na próxima semana já vai dar para comer. Seu Heraldo! Seu Heraldo! Essa daqui é daquela boa, né? Puxa, essa aqui vem da casa do seu Heraldo. Nossa, esqueci tudo. Segura essa semana. Ah, sim, essa semana aqui ainda não dá para a gente fazer o grupo familiar em casa. Tá bom? Vamos deixar para outra semana já reinicia. Tem um pouquinho de paciência comigo. As coisas são ainda um pouquinho complicadas, mas já estão se descomplicando. Né, dona Bertina? Tá jóia aí? Glória a Deus. Mas disse, a dona Bertina foi, ixi, vai ser difícil voltar para a igreja. Tá aí. 97 anos. Quantos de nós vão chegar aí? Oh, Jesus. 97, né, dona Bertina? Acho que é. Amém, amados. Teremos batismo, tá bom? Eu queria só fazer um pedido. Semana que vem o pastor Edilson Coreto está aí, tá? O que ele teve foi uma pneumonia muito forte. Muito forte. Falei com ele hoje, está melhor, está tossindo ainda, mas está bem melhor. Uma médica essa semana receitou lá um antibiótico forte, bom, e ele realmente está bem. Se tudo der certo, semana que vem ele está aqui já conosco. Bom, já vai estar aqui conosco. Continue orando, porque as pernas dele estão bem difíceis, mas isso é coisa de idade, já falei isso para ele. Isso é meieira, né, Décio? Né, Chimuia? Isso é coisa de velho, né, Chimuia? Isso aí, não é Pedro, não, Pedro não, né? Poxa. Amém? Vamos ter o batismo, e lá no batismo, como eu disse, vamos fazer um café, vai ser uma coisa bem gostosa. Depois eu explico direito, vamos orar
conversando. Antes eu queria orar de forma especial pela Cris, que eu estou orgulhosa dela. Vem cá, Cris, e pela Marli, pela notícia maravilhosa que veio aqui. Vem cá, vocês duas. Vera, abraça aqui. Vem cá, dona Norma, abraça a Marli, tua amigona do peito de tantos e tantos anos. Abraça a Marli aqui, que é tua amigona, pra gente orar por ela. Ei, olha, tá tão eufórica lá, olha. Tão eufórica que vai ganhar abraço da dona Norma, olha. Oh, isso aí é coisa velha. Isso é coisa velha. Tem 50 anos já. Né? Vamos orar? Agradecer a Deus. Puxa tua mãe para cá, velho. Também com uma vitória grande. Puxa ela para cá também. Vamos orar também pela dona Trina. Né? Vamos orar. Cadê o meu orador oficial? Vem cá, Donias. Vem orar. Ora por essas abençoadas. Vai mais para lá. Isso. Vamos orar. Estenda a mão para cá. Santo Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa semana de lutas, por essa semana de vitória, Senhor Jesus. E eis aqui a Marli, Senhor Jesus, e a Ana, Senhor Jesus, onde o Senhor concedeu, Senhor Jesus, a vitória para ela, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, muito Pai. obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, pelo imenso amor, Senhor Jesus, pela tua grande misericórdia, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, da vida desses irmãos, Senhor Jesus, que foram abençoados, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. E te peço, Senhor Jesus, que abençoe o decorrer dessa semana, Senhor Jesus, que tenhamos, Senhor, meu Deus, uma semana abençoada, Senhor Jesus, abençoe também, Senhor Jesus, pastor Edil, Senhor Jesus, que está melhorando, graças a Ti, Senhor Jesus. O Senhor tem cuidado do seu servo, Pai. Abençoe o decorrer dessa semana, Senhor, que seja a semana abençoada, Senhor. Teremos lutas, Senhor Jesus, mas o Senhor é contigo, o Senhor não abandonou a gente, Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor, Pai. Eu te peço, Jesus, e te agradeço, bom Deus. Amém. A graça do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Toma a cabeça.